Júnior, um dos temas que a Bíblia traz de maior polêmica sempre é o Apocalipse e as profecias em geral, né? Entendi, claro. Profecias. E é legal também, né? Assim, atrai, chama atenção. Sim, a gente tem interesse em coisas misteriosas, né? E essa é a parte mais misteriosa da Bíblia. Porque, normalmente, as profecias, elas vêm trazendo uma revelação de algum mistério, de alguma coisa que... Ó, você está falando aí de profecia, Diego. Profecia, para que serve? Profecia para eu saber se eu vou casar com aquela moça? Profecia para eu saber se eu vou ter câncer no futuro? Porque quando o povo aí pensa em profecia, você em casa pensa em profecia, provavelmente você está pensando em prever futuro. A maioria das pessoas entende profecia como previsão de futuro. Prever futuro. É isso que se... Não é isso? Na verdade, tem uma profecia, então... Sofreu semântica. Ok. Ok, vamos deixar isso bem claro aqui. O que é profecia? Aliás, qual o tema de hoje, né? O tema de hoje é isso. Para que serve a profecia? Para que serve a profecia? Então, para entender para que serve a profecia, primeiro a gente tem que entender o que é profecia, tá? E para entender o que é profecia, a gente tem que entender quem é que fala a profecia, Júnior. Quem é o personagem, a pessoa, quem é que fala de profecia? É o profeta. Profeta, beleza. Então daí o nome profecia, porque sai da boca do profeta. Né? O profeta profetiza. Quem vem primeiro, o profeta ou a profecia? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas é o profeta. Existe profecia sem profeta? Não existe profecia sem profeta. Não tem como. Então, alguém tem que vir e profetizar, gente. Claro. E o que quer dizer profeta, Júnior? Profeta é alguém que vê o futuro. Essa resposta é a resposta mais comum que você vai ouvir. Exato. E é a errada também. Errada no sentido bíblico aqui. Muito bem lembrado. Porque no sentido comum é isso que as pessoas entendem. Dá exemplo de semântica pra gente entender o que é semântica. Semântica, a gente até gravou um programa sobre isso, já né? falamos. A gente falou de boas obras. Isso. A gente falou de boas obras. Bom lembrar. Vai lá na internet e volta lá e descobre isso. Então, semântica é uma palavra que ela queria dizer uma coisa, mas com o tempo ela perde esse significado. E ela passa a significar outra coisa. Porque na Bíblia, e no original bíblico, no texto original da Bíblia, a palavra profeta, ela quer dizer um homem que fala a mensagem de Deus. Aquele que transmite a mensagem de Deus. Transmite a mensagem de Deus. Então, profeta é o mensageiro de Deus, posso deixar assim? É o mensageiro de Deus, Posso claro. falar isso? Pode falar isso. Não é o cara que prevê o futuro. Não. E a mensagem de Deus, ela raramente é para o futuro. Ela pode ser para ali mesmo, para o momento do profeta. Certo. Nem sei se raramente, mas... Eu nem diria raramente, porque não funciona assim esse negócio de presente e futuro, não. É a gente que pensa assim. Mas a mensagem bíblica, ela tem um outro jeito de tratar isso aí. Daqui a pouquinho você vai entender melhor isso daí. Então é o seguinte, o profeta, ele traz a mensagem de Deus, certo? Certo. Então o que é uma profecia? É a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. Uma profecia, ela não é... No sentido bíblico. No sentido bíblico, uma previsão do futuro. A gente fez essa compreensão existir com o passar do tempo, com a semântica, a gente começou a concluir que profecia era isso. E hoje, quando eu falo profecia, por exemplo, quando eu falo Apocalipse hoje, o que a pessoa pensa? Fim do mundo. Fim do mundo. Mas o que a palavra significa? É revelação. Pronto. Então, a palavra que significa revelação, hoje ela significa fim do mundo. Se você vê um filme, o trailer de um filme na televisão, que fala assim, o Apocalipse e qualquer outra coisa depois, você já sabe que está falando de fim do mundo. De fim do mundo. Certo? Então, sofreu semântica, profecia e profeta também. Na Bíblia, profeta é o mensageiro de Deus e profecia é a mensagem de Deus. Então não tem que ver com o tempo, com previsão de futuro. Quem colocou isso foi a gente. Embora haja mensagem de Deus que o próprio Deus disse que era para o futuro do profeta. Perfeito. De quem estava falando ou escrevendo na época. Exatamente. Daniel não entende uma parte das suas visões. Deus fala, Daniel, fecha esse livro seu, morre em paz, que isso é para tempo ainda muito distante. Isso, exatamente. Outro exemplo é o próprio Apocalipse, que Deus fala assim, João, eu vou te apresentar as coisas que em breve devem acontecer. Só que a gente sempre pensa assim, em breve deve acontecer, para longe, né? A gente põe um futuro lá na frente. Um futuro assim, sempre muito para frente. Certo. Não no meu tempo, né? Não no meu. A gente sempre pensa a profecia como lá para frente, sempre para o futuro. Nunca a gente imagina isso que você está falando, que é a mensagem de Deus para mim hoje. E por não entendermos essas coisas, pode dar problemas, pode dar erros aí na hora de você entender o texto bíblico que fala de profecia. Então eu queria ler um texto da Bíblia com vocês que diz para que serve a profecia. Muito bem, vamos aprender então para que serve a profecia. Já era para ter entendido alguma coisa já com essa definição de
mensagem de Deus. Já é muito importante. Não é? Isso já ajuda a gente a entender que é um recado de Deus que está chegando para mim. Isso. Agora. Agora. João, capítulo 13, verso 19. Leia aí, Diego. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. E a palavra eu sou aqui é o nome de Deus, é ele reconhecendo sua divindade. É Jesus que está falando isso aí, então. Jesus. Então, Jesus está dizendo assim, ó, a profecia serve para isso. Então, quando você pensar em profecia bíblica, Jesus, quando ele explicou para nós, ele falou assim, ó, profecia é isso. Entende isso aí. Te dou a mensagem hoje. Agora eu te dou uma mensagem. Antes que alguma coisa aconteça. Sim. Para que quando acontecer, você saiba que eu sou Deus. Creais que eu sou. Notem que está escrito, não te dou uma mensagem agora, para você ficar com medo e vir para a igreja. Não está escrito isso. Não. Está dizendo que para quando aconteça, creiais que eu sou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com medo com essa história de profecia. Lê o Apocalipse, etc. A gente fica com medo. Tem um discurso de medo aí. Tem um discurso de medo. E às vezes a gente usa o medo para dizer assim, ó, cuidado, hein? Não faz isso, senão Deus vai fazer isso com você. Então é melhor você vir para a igreja. Né? Então tem um discurso de, olha só, o mundo vai acabar. Diego, eu vivi, você também, na época em que o mundo ia acabar no ano 2000. Certo. Então tinha um discurso de Guerra Fria nos anos 80, tinha, bomba atômica, tinha o relógio, e o mundo ia acabar fim do no ano mundo. 2000. Você sabia que em 1999 muita gente foi para a igreja? Sabia. Eu lembro disso. Muita gente foi para a igreja. Foi um movimento grande de pessoas. Porque 2000 podia ser o fim do mundo. Então vamos para a igreja. E eu lembro que em 99, em agosto de 99, estava previsto o fim do mundo lá. Deu ali um clima, etc. As pessoas esperando o tal do fim do mundo. Que nem em 2012, né? Sim. Que nem em 2012. Claro que 2012 já não estava tão forte. Porque já tinha passado 2000. O ano 2000, E a gente já tinha jogado isso fora. Então por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, às vezes, você lê a Bíblia e você vai ficar com medo da Bíblia. Você vai achar assim, puxa, por que eu estou lendo isso? Para que tem isso na Bíblia? Por que tem um Apocalipse? Você vai ficar com medo. E pode ter pessoas que vão usar esse medo para você tomar decisões, etc. Fala, tem que ficar com medo mesmo. Só que o texto aqui não está dando ideia de medo. O texto está dizendo assim, eu te digo antes, para que quando acontecer, você saiba que eu sou Deus. Ou seja, você não se surpreenda com o que está acontecendo. Você não se assuste com o que está acontecendo. Então, o propósito de Deus com a profecia não é colocar medo, é o contrário, é tirar o medo. Deus está falando, filho, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Tô. Então, já tinha te dito que ia acontecer. Não é para você se surpreender com isso. E eu achei interessante também nesse texto aí, que diz assim que a profecia ela vai cumprir o seu propósito sempre quando acontece. Quando acontece, exatamente. Porque o grande problema é, como a gente entende profecia como previsão do futuro, como essa é uma compreensão comum, majoritária, a gente fica tentando prever esse futuro, a gente fica tentando entender a profecia para falar assim, já sei o que vai acontecer no futuro. E aí quando você faz isso, você cria um problema que é, você cristaliza uma foto do futuro. Porque você prevê, então você cria uma imagem do que esse futuro vai ser, baseado naquilo que você acha que é a interpretação da profecia, e fica esperando aquilo acontecer, Júnior. E o efeito colateral disso é que você não vive mais o presente, você fica tentando adivinhar o que vai acontecer. O futuro dá um monte de problema. Um monte. Tá, mas vou falar um pouco mais dos problemas, mas primeiro eu quero dizer o seguinte: a profecia não foi feita para que você prevesse os eventos que vão acontecer. Para ficar adivinhando. Isso, ela não é uma bola de cristal. Para falar, eu sei o que vai acontecer. E não é para isso, muito pelo contrário. Vocês vão ver aqui nessa série que está começando hoje, a gente vai falar bastante sobre profecia, que não é assim que se interpreta a profecia. Você não pode tentar prever o futuro. O objetivo, Júnior, da profecia é mandar uma mensagem de Deus, um recado de Deus para nós. Não é prever futuro. Deus não está interessado em matar nossa curiosidade do futuro. Deus não está pensando assim, manda um recado lá para eles saberem o que vai acontecer, né, coitados? Eles não estão vendo o futuro, deixa eles saberem o que vai acontecer. Não é para isso. Deus está mandando um recado e tudo que Deus faz é para salvar a gente. Porque daí eu vou para a igreja e o que será que o pastor vai falar? Aí você vai na igreja e o pastor diz assim, eu estou vendo aqui que o seu casamento vai acabar. Imagina. Ou o seu casamento vai funcionar. Não tem essa previsão. Não tem. Deus quer abençoar todos os casamentos. Sim. Não é? Ele não prevê que o casamento vai acabar. Ele cuida para que não acabe. E qual é a vantagem de você saber o futuro? Só dá problema pra gente. Só dá problema. Vamos supor que Deus tenha dito assim, seu casamento vai acabar. O que acontece? E agora? Não acaba, então? Agora você já não vai fazer mais nada para ele funcionar, porque você já sabe, na sua cabeça, já botou na sua cabeça
que vai dar errado, então agora você passa a conspirar a favor daquilo ali. É isso aí. Aí se Deus fala assim, não, seu casamento vai dar certo, o que você faz? Não faz mais nada, né? Vira um desleixado. Acabou. Porque você fala assim, eu sei que vai dar certo, no final Deus falou que vai dar certo. Não serve pra nada saber o futuro, não serve pra nada. E da volta de Jesus, Diego, é assim também? Então, imagina que ele fala pra gente o dia que ele vai voltar. Imagina que ele fala, vou voltar no dia 5 de março de 2027. Imagina só. O que ia acontecer? Igual no ano 2000, todo mundo ia se converter em 99. Não é? Então, se Deus... 26. Então, exatamente. Se Deus fala que ele vai voltar no ano 2027, dia 5 de março, você vai ver uma conversão em massa no dia 3, no dia 4. E você sabe que essa conversão ela não é verdadeira, né? E ela não é legítima. Ela é baseada no medo. Exatamente. Deus não quer isso. Se Deus quisesse pôr medo aqui para fazer a gente ficar do lado dele, ele aparecia no céu. O objetivo dele não é furtar nossa consciência, é deixar a gente escolher. Então, ele não diz o dia. Ele não diz o dia porque senão a gente ia fazer tudo de errado e no último dia achar que dá pra ir pro céu com o caráter todo destruído. E olha só, a Bíblia realmente não quer que você fique com medo do futuro, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, Júnior, como o objetivo não é prever o futuro, o objetivo, Jesus deixa claro em João 3,19, é que a profecia seja entendida só quando ela acontece. Toda vez que o ser humano tentou prever os acontecimentos proféticos, ele errou. Eu vou dar um exemplo bem clássico. É verdade. Bem clássico. Jesus. 400 profecias no Antigo Testamento a respeito de Cristo. Quando ele chegou, ninguém reconheceu. Por quê? Porque eles tinham uma outra expectativa. Eles interpretaram o texto profético, imaginando um futuro na cabeça deles, ficaram com aquela foto do futuro que eles imaginaram. Aí Jesus chegou, passou por eles e eles olharam para a foto. Olharam para Jesus, olharam para a foto. Não, não é. Jesus passou e eles não perceberam, porque eles estavam crentes na teoria de interpretação que eles tinham estabelecido. Porque eles estavam mirando no futuro. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser? Isso. Eu acho que vai ser assim, 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 assim. Exatamente. Tem razão. Aí a razão que eles achavam que tinha, cristalizou. Cristalizou. E na hora que Cristo veio, não tinha a ver com o que eles estavam falando. Exatamente. E eles falaram, não é Cristo. Porque a profecia é feita para ser entendida quando acontece. Na hora que Jesus vem para a Terra e ele realiza tudo que ele realiza, aí faz sentido todas as previsões proféticas. Então você está dizendo que eu não posso ficar tentando mirar. Não pode ficar adivinhar tentando o que vai acontecer. Não pode ficar tentando mirar. Você só vai saber lá na frente aquilo que a Bíblia disser claramente. Toda vez que a gente tenta prever, Júnior, a gente bagunça o negócio. Mas quando acontece, fica claro. Quando acontece, você fala assim, então era isso que a Bíblia estava dizendo. Era isso que estava aqui. Agora eu vejo que Deus é Deus mesmo, porque ele se revela na história. Na história. Diego, o que você está falando é muito importante. Porque olha só, então quer dizer o seguinte, por toda a história, religiosos tentaram dizer como é que as coisas funcionam. Sim. E como é que as coisas aconteceriam. Uhum. E por várias dessas profecias, elas foram derrubadas por terra pela ciência. Sim. Foi ou não foi? Uhum. Porque o camarada via lá um cometa, o camarada achava que era o quê? Que era um desastre. Sim. Não é? Tanto que a palavra desastre vem de má estrela, desastre. É? Olha só. Uma estrela. Então eles viam lá o cometa e eles falavam assim, o mundo vai acabar. Aí veio o cidadão, falou, não, é um cometa. Ainda falou, vai passar de 76 em 76 anos. A última vez que passou foi o Halley. E pronto, ninguém mais se assusta com isso. Uhum. E aí dá a ideia de que a Bíblia falhou. Uhum. Mas o que falhou foi a interpretação que os camaradas deram. Isso. Exatamente. Então olha só como é que Jesus concorda com a gente. Mateus 24. Em Mateus 24... chegaram para Jesus no Monte das Oliveiras e falaram assim, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? Olha o que Jesus respondeu. Verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus falou assim, presta atenção. Então a pergunta é sobre o futuro. Sobre o futuro. Sobre o futuro. Jesus, como é que é o futuro lá perto da sua volta? Porque esse sentimento de saber o futuro, ele é nosso, humano. É nosso. Todo mundo quer saber. Isso. Então Jesus falou assim, ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Okay. Ele começa a falar, gente, não se engana, porque vai ter muita gente em meu nome. Então ele já falando coisas. Ele já começa com uma preocupação, né? É isso. Vai ter gente em meu nome falando coisas. Certo. Dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ok. Ou seja, você será enganado sobre essa questão de fim do mundo. Ok? Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olha o que ele diz agora. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é
O fim. Fim. Diego, então Jesus está olhando para nós dizendo assim, ó, gente, ó, vai ter muita gente falando muita coisa. Não vos enganem, viu? Não se engane. Cuidado. Sobre esse assunto de fim do mundo vai ter muita gente falando muita coisa. Não vos engane. Porque olha só, vão falar para vocês de guerras, vão falar para vocês de rumores de guerras, mas não se assustem com isso, porque guerra, terremoto, não é isso que ele diz aqui? Não é? É que guerra é a pior condição humana. Isso. Guerra é a pior condição humana. Imagina a guerra. E aí, quando fica aparecendo um monte de guerra e tal, a primeira sensação de quem está perto disso é Fim do mundo. Fim do mundo. Aí Jesus falando assim, gente, quando você vê guerra, saiba de uma coisa, é guerra mesmo. Guerra é guerra. Jesus falando, não vos assusteis, isso não é para você se preocupar com isso. Então aqui ele está dizendo que não devia causar preocupação. Então a guerra não é para causar preocupação, porque a guerra sempre houve, sempre haverá na condição humana. E ele continua, ó, porque ele ainda fala, ó, é necessário assim acontecer. Não que ele está causando a guerra, ele está dizendo é assim que acontece, mas ainda não é o fim. O fim. Ele está dizendo que não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, você está vendo terremoto aí? É terremoto, sabe? Tem placas tectônicas que elas se movem e dá terremoto. Porque, Diego, um dos efeitos colaterais disso que você está falando é a gente olha para o terremoto, a gente olha para o eclipse. Aí cria um reavivamento de fogo de palha. Nossa, deu eclipse, agora sim é que vem. Que é o que a teologia do medo traz. Porque, por exemplo, onde ocorrem os terremotos, Diego? Não é no Chile? No Chile. No Chile tem terremoto, tem? Certo. Nosso povo aí do Chile. Aí tem terremoto, por quê? Porque tem uma placa tectônica lá que se move. Sim. Então no Chile sempre haverá terremoto. Jesus está dizendo, não é sinal. Isso não é sinal. Ele começa dizendo aqui o que a gente não deveria se preocupar. Então, como é que funciona o texto lá de João? Jesus está dizendo assim, ó, quando acontecer um terremoto, vocês vão crer que eu continuo no controle das coisas. Eu ainda estou no comando. Eu ainda estou fazendo o que precisa ser feito. Embora vocês possam ver situações terríveis, eu continuo no comando de todas as coisas. E é claro que depois aqui Jesus, ele diz assim, ó, no verso 14, será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então agora ele diz o que vai acontecer mesmo, não é? Ele fala assim, ó, o dia que a igreja amar todo mundo, esse evangelho for pregado para todo mundo, é claro que aqui ele está dando os sinais do fim, né? Ele fala assim, ó, então quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Mas aqui ele está fazendo uma clara diferença entre o que você deve preocupar e o que você não deve. E aqui, Diego, eu vejo que a Bíblia Jesus sempre tratou terremoto como terremoto. A gente faz o contrário, eclipse, né? Como eclipse. Estou falando isso para aqueles que acreditam que a religião é fruto de um erro da falta de compreensão científica. Certo. Na verdade, Jesus, ele está acertando isso aqui, né? Ele acerta. A Bíblia não pega eventos naturais e diz que não é natural, que é milagre, não é? Então, olha só. Quando acontecer, saibais que eu sou. Quando ocorrer o problema, você vai olhar e dizer assim, Deus continua no controle. Então, a profecia não existe para você ter medo, mas para tirar o medo. Mas para te dar força, para te dar esperança, para você continuar acreditando que Deus está por trás de todas as coisas. Porque, vamos falar aqui um negócio para quem está vendo a gente. A Igreja Adventista, ela nasceu da interpretação profética. Sim. Certo? Então, existe uma cultura dentro da Igreja Adventista da gente ler, estudar e interpretar a profecia. Certo? E muita gente pode estar fazendo um uso equivocado da profecia também, quando tenta prever o futuro da maneira como a gente está falando aqui. Tem que tomar um cuidado. Tem que tomar esse cuidado, porque a profecia ela serve para transformar a sua vida agora. Por isso que ela não diz quando Jesus vai voltar. Porque não é para te transformar na véspera da volta de Jesus. Não é para te transformar na véspera do acontecimento. Não é para haver um reavivamento quando o negócio estiver para acontecer. O reavivamento tem que acontecer agora na sua vida, no tempo que você estiver vivendo, na hora que for ali, quando a mensagem de Deus, que é a profecia, chega para você, ela tem que te transformar na hora. Não tem mais que esperar mais nada, não tem que aguardar um acontecimento. É naquele momento que a profecia atua, que a mensagem de Deus atua e transforma você. Então, para que preocupação com o futuro? Para que se preocupar com o dia que vai acontecer? Isso só vai gerar reavivamentos falsos. Porque quando acontece algo que você pensa que aquilo ali é então o acontecimento daquilo que se previa, então agora há um reavivamento. Passa 2 semanas, ninguém fala mais daquilo, acabou o reavivamento, não tem mais ninguém reavivado, ninguém mais está preocupado com nada, a transformação sumiu, porque a transformação está ligada a eventos futuros.
Enquanto a profecia, ela foi feita para transformar você agora, sem nenhum evento futuro. Agora, confie em Deus, agora, aceita a mensagem que Ele manda para você agora, porque lá na frente, quando acontecer, você vai estar pronto e vai reconhecer que Deus preveu, que Deus colocou aquilo ali previamente já, para que você estivesse preparado previamente para você ver a ação de Deus na história. Então é para isso que serve a profecia. A profecia ela não atua no futuro, ela atua de agora até o futuro. Por isso que quando no Antigo Testamento você lê várias profecias para o povo de Israel, mas que vão até a volta de Jesus, Júnior. Sim. Né? Ele fala ali para o povo, vou libertar vocês e um dia vocês vão andar numa terra onde não vai ter mais morte, onde o leão vai andar com o cabritinho. Então ele começa a falar lá de Israel, vou libertar vocês do cativeiro, e termina falando lá do céu, porque a profecia ela atua do agora até o futuro, até onde Deus está falando para você a mensagem. Então, a profecia, ela atua de agora em diante. Diego, então quando acontece é que a gente entende, que eu acho que você falou muito bem, porque isso evita de eu, em vez de procurar entender a Bíblia, eu começo a tentar entender os eventos do jornal que eu assisto. Exatamente. Né? Procurando teoria na internet. Aí eu fico vendo que papa que tá agora, o que o papa falou, o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o presidente falou, o que aconteceu ali, a guerra que estourou lá, e você fica achando que isso que é, você fica atrás disso o tempo todo. Você sabe que quando inventaram o CPF, acharam que era a volta de Jesus. Exatamente. Teve gente, pastor, que falou, não vou... Nunca ter CPF. Ter CPF, exatamente. Nunca ter CPF. Falaram isso. Você sabe que quando teve o atentado João Paulo II, sabe o que disseram? Que a besta havia recebido a ferida mortal, mas como ele não morreu, a ferida mortal foi curada. Entendeu? Mas é que hoje você ri, mas na época, Diego, na época... Causou um revivamento na época. Na época, o povo que em vez de procurar na Bíblia, procura nos eventos, eles falaram, e agora? Aí inventaram o chip. Depois do chip, calma que tá chegando o programa do chip. Não fala agora não. Não fala agora. Guarda aí, faz parte da série. Então, aí fica olhando os eventos, Diego, e aí tudo é teoria da conspiração. Isso. Não é? Aí gira disco ao contrário, aí a gente vai para um universo. Isso, fora da Bíblia. Bíblico. Fora da Bíblia, exatamente. Não é bíblico esse universo. Então, Deus está falando assim, filho, não fica tentando. Não tenta não. Porque se você tentar, vai dar problema. Claro. Se você tentar adivinhar, vai dar problema. Olha o que diz esse texto de Ellen White. Quando irradiar a luz que iluminará a terra, e aí ela está falando de Apocalipse 18:1, em vez de irem ao encontro do Senhor, muitos desejarão cercear a sua obra para atender às suas ideias estreitas. Porque ele tem que defender agora a interpretação que ele deu lá. Isso, vai ter gente que vai operar contra Deus porque tem uma interpretação na cabeça. Não foi isso que aconteceu com os fariseus, Júnior? Foi, exatamente. Na época de Cristo, não foi a mesma coisa que aconteceu? Vamos continuar lendo. Permitam-me dizer-lhes que o Senhor atuará nesta última obra de um modo muito fora da ordem comum de coisas. Jesus falou assim, não vos assusteis. Vai surgir muita gente falando coisas, não vos enganeis. E não vai ser uma coisa... Se você está fora da ordem comum, eu só posso usar a minha lógica, baseado na experiência que eu tenho de vida. Eu nasci em 82 e a minha lógica que está aqui dentro é toda comum, cara. Sim. E ela está dizendo assim, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode prever, não vai ser assim. Olha aí, hein? Olha aí. Continuando, permita-me dizer-lhes que o Senhor atuará nesta última obra de um modo muito fora da ordem comum de coisas, de uma forma que será contrária a qualquer planejamento humano. A gente vai planejar por um lado e Deus está vindo planejando por outro, porque a gente está planejando na expectativa de uma interpretação. E Deus está falando assim, espera para ver o que eu vou fazer, que você vai entender o que eu estou fazendo. Só me escuta agora e se converte agora e se transforma agora. E ela continua dizendo, haverá entre nós aqueles que sempre desejarão controlar a obra de Deus, sua expectativa, para ditar até que movimentos serão feitos quando a obra avançar sob a direção do anjo, que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Quando acontecer, você vai dizer que Deus agiu. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Ele usará
para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. É isso. Vai ser surpreendente, Ju. Surpreendente será Surpresas. os próximos hiperlinkados. Prepare-se, dá uma lida em Apocalipse 13, que é disso que a gente vai falar. De acordo com a Bíblia, profecia é uma mensagem de Deus. Logo, o profeta é alguém que recebe e transmite uma mensagem dada por Deus, e não necessariamente alguém que prevê o futuro. A profecia não é dada para saciar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para reconhecermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a história. A profecia não é um aviso para mudar minha vida no futuro, ela é uma mensagem de Deus para mudar a minha vida hoje. Manter o foco do meu cristianismo em eventos futuros, notícias e acontecimentos gera um reavivamento que é baseado no medo e não no amor. Portanto, é um reavivamento falso. No programa anterior a gente falou de medo de profecia. E para que serve a profecia também? Entendemos para que serve a profecia. A profecia ela serve para transformar a sua vida agora. Por isso que ela não diz quando Jesus vai voltar. Porque não é para te transformar na véspera da volta de Jesus. Não é para te transformar na véspera do acontecimento. Não é para haver um reavivamento quando o negócio estiver para acontecer. O reavivamento tem que acontecer agora na sua vida, no tempo que você estiver vivendo, na hora que for ali, quando a mensagem de Deus, que é a profecia, chega para você, ela tem que te transformar na hora. Não tem mais que esperar mais nada, não tem que aguardar um acontecimento. É naquele momento que a profecia atua, que a mensagem de Deus atua e transforma você. Então, para que preocupação com o futuro? Para que se preocupar com o dia que vai acontecer? Isso só vai gerar revivamentos falsos. Porque quando acontece algo que você pensa que aquilo ali é então o acontecimento daquilo que se previa, então agora há um revivamento. Passa 2 semanas, ninguém fala mais daquilo, acabou o revivamento, não tem mais ninguém reavivado, ninguém mais está preocupado com nada, a transformação sumiu, porque a transformação está ligada a eventos futuros. Enquanto a profecia, ela foi feita para transformar você agora, sem nenhum evento futuro. Agora, confie em Deus, agora, aceita a mensagem que Ele manda para você agora, porque lá na frente, quando acontecer, você vai estar pronto e vai reconhecer que Deus preveu, que Deus colocou aquilo ali previamente já, para que você estivesse preparado previamente para você ver a ação de Deus na história. Então é para isso que serve a profecia. A profecia ela não atua no futuro, ela atua de agora até o futuro. Dá pra gente estudar um dos textos que mais causa terror naqueles que não entendem direito, não é? Naquele que vai estudar a Bíblia, naquele que olha a Bíblia no início ali, vamos ler esse texto. Nós vamos encarar a profecia de Apocalipse, é isso? Apocalipse, a gente vai para Apocalipse 13, que é a história da besta. Olha só, vamos falar da besta aqui agora. Exatamente, ainda tem o número 666, tá tudo ali. Lembrando que você está participando com a gente aqui de uma série, começou no programa anterior, você pode acompanhar isso pela internet e agora a gente vai continuar, Júnior, essa série que hoje continua, no próximo programa também vai ter uma outra continuação, né? Sim. Então assim, senta com a gente, abre a sua Bíblia e vamos olhar o que a Bíblia tem, o que a profecia tem, o que a mensagem de Deus tem para nos dizer. Exatamente. E a profecia do Apocalipse, por exemplo, ela causa terror, Diego, porque ela está numa linguagem, você vai ler lá, você vai ver besta, monstros que saem do mar, monstros que saem da terra, com 7 cabeças, com 10 chifres. E você vai ver lá monstro escarlate, e todas essas coisas aí. A gente tende a olhar para isso e ficar meio assustado. Sim. Entendeu? Fica meio assustado. É porque monstro, né? Quando a gente fala de assusta. monstro é para assustar. Monstro assusta. Então, só que a gente não entende um detalhe. Aquilo era literatura apocalíptica, era um jeito de escrever. Era uma forma literária. Por que eu estou falando isso? Porque quando foi João que escreveu o Apocalipse. Quando João escreveu o Apocalipse, ele não queria que as pessoas tivessem medo, de programa anterior, e ele queria que todas as pessoas entendessem o que ele estava falando. Aí dá um barulho na nossa cabeça e a gente fala assim, como é que ele queria entender se ele põe um negócio cheio de código esquisito, de monstro? Como é que ele queria entender? Tinha um jeito mais fácil de explicar, não tinha? Essa impressão ela acontece porque a gente está lendo o Apocalipse 2000 anos depois que ele foi escrito. Exatamente. Mas na época em que ele foi escrito, para as pessoas a quem ele foi endereçado, essas pessoas entendiam. Era fácil, eles batiam o olho e sabiam do que estava falando. Sim. Porque João estava usando símbolos,
ideias que para eles eram simples, eles entendiam. Para eles, na época deles. Aham. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Certo. Se eu cito a expressão agora, foi 7-1 de novo, o que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que... Uma grande derrota. Uma grande derrota. Uma humilhante derrota. Uma humilhante derrota. E a gente fica citando 7-1 para várias coisas, assim, agora, né? Eu posso montar uma frase assim do tipo: o Júnior ficou tão triste quanto um 7-1. O brasileiro entende essa O frase. brasileiro entende. Você sabe o que a gente tá A gente falando. nem devia estar falando desse assunto, que muita gente fica chateada, né? Fica, já ficamos tristes já. A gente fica realmente revoltado, já mudou o assunto. Né? Muda o assunto. Então vamos até voltar pra cá, porque você já deve estar falando aí dos jogadores que você gosta, que você não gosta, qual que falhou lá, o técnico que você não gosta. Vem comigo, a gente só tá dizendo 7-1 porque 7-1 criou uma expressão. Uma expressão. Uma expressão que só a gente entende. E tem expressões que elas ficam presas no tempo. Essa, por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, só quem estava nesse momento que vai lembrar. entender. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma outra expressão também do futebol, eu nem entendo muito de futebol, mas eu sempre ouvi falar de um tal de maracanaço. Mas é exatamente a expressão. Eu não estava lá, eu não sei nem o que é, eu não sei nem quanto foi o jogo, mas eu sei que foi uma grande decepção nacional em termos de jogo aí. Foi a derrota em casa, foi igual, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa? Olha eu ficando ruim. Você tava Foi, lá, Não Isso tava, entrega a mas... idade, hein? Mas o 7-1 colocou a gente lá de novo. Entendi. Entendeu? Olha como é que liga, entendeu? Liga uma coisa na outra. Liga uma coisa, liga gerações. E a gente entende porque a gente está no Brasil e é assim. João, quando escreveu, ele usou essas expressões, esses termos deles, que eles entendiam. Isso. Então, quando você lê Apocalipse, você tem que saber que João estava querendo ser entendido. É a primeira coisa que você tem que saber. Ele não estava querendo criar uma charada, né? Fica brincando de charada. Agora você vai ter que descobrir. Não. Ele escreveu para ser entendido. Tem um pouquinho de charada na profecia. Tem um pouquinho? Um pouquinho. Como é que é a charadinha? Pouquinho. Porque João ele estava na ilha de Patmos, preso pelo governo romano, e partes da profecia tratava de coisas que poderia ser que, se as pessoas ficassem sabendo, a profecia acabasse não chegando em quem tinha que chegar. Entendi. Então, aí ele fala a linguagem da piada interna. Isso, da piada interna. Então, na verdade, há uma codificação para que só os amigos entendam, entendeu? Isso. Quem está naquele contexto, quem é para entender mesmo. Na verdade, tirando de João agora e colocando a intenção divina na profecia, Deus queria que só os seus amigos entendessem. Seus servos. Seus servos. Exatamente. Então é para quem estuda a Bíblia. Para quem estuda a Bíblia. Por isso que é assim. Aí você fala assim, por que Deus não faz num contexto que qualquer um pudesse entender? Esse não é o propósito. É que os amigos dele, Claro. aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que estão interessados, possam facilmente entender. E vai entender facilmente. Vai. E você vai ver aí que é bem legal. Eu vou dar um exemplo de literatura apocalíptica, algo parecido aqui com o Apocalipse, escrito de forma mais recente. Por exemplo, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Certo. Não é? E que tem o filme, etc. Você deve ter assistido o filme. Um salve pro Aslan ali no fundo. Isso, tá vendo aí, ó. Então, as Crônicas de Nárnia, elas foram escritas por C.S. Lewis, que queria pregar o evangelho num ambiente acadêmico que as pessoas não estavam literatura. De literatura. E ele era escritor, ele sabia escrever. Então, se você assistir o filme aí, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai perceber sinais bíblicos nela. Não vou falar para não dar spoiler. Sim. Mas você vai perceber sinais de que ele está tratando da Bíblia. Não é? Ele está falando da Bíblia. Mas se você não conhece a Bíblia, passa por você. Então só os amigos que entendem, Isso. ou um dia que virão entender, vão falar, opa, estava falando disso. Exatamente. É um exemplo. Agora já dá para ir para Apocalipse 13. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 13. Gente, aqui em Apocalipse 13 você vai encontrar 3 personagens que aparecem aí de forma muito clara. Primeiro, o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. 3 personagens. 3 personagens, não esquece disso. Dragão, besta do mar, besta da terra. Certo. João estava querendo falar alguma coisa com isso. Tava mesmo. E aí, Diego? Então, antes da gente pegar e começar a analisar o texto de Apocalipse 13 para entender cada um desses 3 personagens, é importante a gente lembrar que Jesus, em Mateus 24, verso 24, fácil decorar, né? Fácil. Mateus 24, verso 24, Jesus diz assim, ó, que no tempo do fim surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus alerta que haverá um engano de proporções enormes
para enganar, se possível, os próprios cristãos, os próprios amiguinhos que você citou aí. Isso. Os próprios servos de Deus. E quem vai ser salvo? Quando ele fala eleitos, ele está falando já quem vai habitar o céu. Se possível, ele seria É enganado. muito grande o engano. É muito grande. Então, quer dizer assim, ó, que não tem ninguém que não vai correr o risco de não ser De enganado. ser enganado. E aí você volta para João lá em Apocalipse, João está ampliando essa ideia e dando detalhes de como é que esse engano vai funcionar. Isso. Ele dá detalhes. Aqui Jesus já fala assim, ó. Jesus diz assim, gente, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Já está avisando. Satanás, ele tenta imitar a Cristo. Isso. É o melhor jeito, inclusive, né? Claro, não pode com eles. E junte-se a eles, Juntos exatamente. a eles. Essa é a estratégia de Satanás. Até porque ninguém vai querer servir ao diabo, né? Não, ninguém. A gente sabe que tem meia dúzia aí que gosta de ser diferente, mas de verdade mesmo, quem é que vai falar assim, não, eu vou pro lado de Satanás? Ninguém. Só vou mostrar um texto, já que você falou isso. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, fala assim, Diego. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ou abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha aí, Então tem gente que vai seguir demônio. tem gente que quer seguir demônio. É claro que ninguém vai falar assim, ó, eu vou seguir ensinos de demônios. É claro, alguns vão. Mas a gente está falando de cristãos aqui. Isso, alguns abandonarão a fé. Isso, exatamente. Os eleitos, etc. Isso, a gente que abandona a fé. A Mas gente está falando no contexto já que segue a Cristo. de que jeito? Que alguém que segue a Cristo vai seguir demônio. Jesus também fala, Paulo falou lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, verso 15, pois que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Gente, o engano aqui ele é tão tremendo que a Bíblia está me avisando que Satanás ele aparece como se fosse Deus. E ele está dizendo assim, ó, se Satanás aparece como um anjo de luz, quanto mais os ministros dele, ou seja, quanto mais aqueles que estão debaixo do esquema dele, que vão aparecer até em nome da justiça, diz o texto. Então vai aparecer em nome da justiça, vai aparecer em nome daquilo que é certo. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo com tudo isso é que o grande engano é tão grande que faz tudo parecer-se com Deus. Satanás aparece como se fosse Deus. E agora, como é que a gente vai saber disso? Como? É disso que João está falando. Vamos lá em Apocalipse 13. 3 personagens. Eu vou ler aqui o segundo que eu citei, a besta que emerge do mar. Certo. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui João está falando do 7:1, Certo. porque ele está citando uma coisa que Daniel falou. Em Daniel capítulo 7 aparecem os mesmos animais. Então João está dizendo, gente, estou falando do mesmo assunto de Daniel. Percebeu como é que Sim. já entendia na época? E quem já tinha lido Daniel já sabe, Já sabe. lembrou. Já lembrou. Já Opa, lembrou. já Opa. vi esse bicho. Já vi, é de Daniel. E aí ele continua. E deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão dá autoridade para a besta do mar. Certo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Detalhe, quem segue a besta? Toda A terra. a terra. O engano é para enganar Toda a terra. toda a terra. É algo grande. E diz aqui que ele conseguiu enganar toda a terra. Sim. Vamos o pessoal entender. O dragão passou autoridade para a besta do mar. Essa besta do mar foi ferida de morte, mas foi curada. Isso. E todo mundo se maravilhou, dando honra e glória para o dragão, que tinha dado sua autoridade para a besta. E olha o que eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Até aqui. Se você vive hoje, nos dias atuais, você lê isso aqui, nada. Nada. 42 meses, ferida mortal, dragão, besta do mar. Besta do mar. Que isso? Só lembrando que isso aqui foi escrito no final do ano 100. Certo. Cristo já havia morrido na cruz quando aconteceu isso aqui. Certo. Então o evento Cristo já tinha acontecido. Certo. Perceba, quem é na Bíblia que morreu e ressuscitou? Jesus. A besta foi ferida de morte e a ferida mortal foi Curada. curada.
42 meses é o ministério da besta, o tempo que ela age. Isso, 42 meses. Dá quanto tempo em anos? Olha que legal a continha aí em cima, ó. Ó, 42 meses dá 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Puxa vida! E tem mais. Diz Quando que Jesus ressuscitou, toda a terra se maravilhou? se maravilhou, claro. E diz que fala arrogância e blasfêmia, a besta. Certo. O que é blasfêmia, gente? O que é blasfêmia? Você pode ter uma ideia do que é blasfêmia, mas não é assim que estuda a Bíblia. Certo. Você tem que descobrir o que João tinha na cabeça quando ele falou de... Blasfêmia. E o próprio João, escrevendo o Evangelho de João, diz o seguinte, olha o que ele fala aqui, João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia para João, e para todo mundo na época de João, era um homem dizer que era Deus. Esse texto se refere a Cristo, eles achavam que Cristo não era Deus, por isso queriam apedrejá-lo. Apedrejá-lo. A besta fala blasfêmia. Então, o que é a besta? Um homem que também diz que é Deus. Sim. Quem é na Bíblia um homem que diz que é Deus? Se chama Jesus Cristo. Exatamente. E Lucas, ampliando a ideia de blasfêmia, diz aqui em Lucas capítulo 5 e o versículo 21, diz assim, ó: e os escribas e fariseus discutiam dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então blasfêmia é o ser humano perdoar Pecados. pecados. Pecados assim, não pecado, você me agrediu, eu te perdoo. Sim, sim. Não é? Então quem perdoa pecados é Deus. Então a besta do mar, se você olhar para ela, e se não fosse João, quem que você via? Cristo. Você via Jesus. Porque ela se parece com Jesus. Porque ela perdoa pecados. Ela imita tudo. Ela de imita Jesus. tudo. E ela perdoa pecados, ela diz assim, ó, eu perdoo pecados porque eu sou Deus. Ela imita. Então se você olhar para a besta do mar, você vê Jesus. Jesus, ela está imitando tudo que Jesus é. É por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta, porque eles estão achando que estão servindo a quem? A Deus. A A Deus. Cristo. E a besta da terra? Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha aí, ó, o engano. Parecia cordeiro, mas fala como Dragão. dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aquela que se parece com Cristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele é bem redundante para você entender Do que está tratando aí? isso, para você entender bem claramente os 3 personagens distintamente com suas funções. Então esse terceiro, ele lança sobre a primeira besta, que na verdade é o segundo personagem, né? Que a ferida mortal foi curada, ele lança adoração, ele faz os habitantes Faz da todo terra... mundo adorar aquela que se parece com Cristo. Exatamente. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Aí João está dizendo, ó, estou falando do mesmo assunto de Cristo, hein? Sinais e prodígios. Sinais e prodígios, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Até aí. Então, olha a característica da besta da terra, Diego. Veja, ela não fala de si mesma. Certo? Ela fala de quem? Ela da fala besta do mar. Isso. A besta do mar é aquela que a gente já disse que se parece com Cristo. Isso. Se você olhar João, o próprio João escrevendo, João capítulo 16, verso 13, diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará de si mesmo. Então, o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Ele aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Isso. Ele vai guiar a toda a verdade. O que é verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, A a verdade verdade e a vida. Então, a função do Espírito Santo não é falar dele, Espírito Santo, é falar de Cristo. No dia do Pentecostes, Diego, o Espírito Santo se manifesta com línguas, que tipo de língua? De fogo. Ó, Desce fogo do céu. tá falando dele. Tá falando dele. Tá falando dele. Perceba a perfeita contrafação que está acontecendo aqui. Se você olhar para a besta que emerge da terra, e se não fosse João escrever o Apocalipse, quem que você ia enxergar? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, besta do mar se parece com Cristo, besta da terra se parece com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Falta um personagem. Falta o dragão. O dragão. Ele deu sua autoridade à besta do mar. Do mar. Jesus, quando veio aqui, ele disse assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De quem ele recebe essa autoridade?
João 20, 21. Deixa o próprio João responder. Ele diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele fala que o pai enviou ele. Assim como o dragão envia a besta do mar. Então o dragão, se você olhar para o dragão, e se não fosse João escrever o Apocalipse, quem que você ia enxergar? Deus o Pai. O dragão, a besta do mar e a besta da terra se parecem e se comportam como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente dá o nome a essa trindade contrafeita, trindade satânica. Porque Satanás ele está tentando fazer exatamente tudo aquilo que Deus faz para atrair as pessoas para o engano, se parecendo com aquilo que é certo. E ele conseguiu, porque toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, agora a gente tem um problema grave. Se Satanás, quando aparece, ele aparece como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu vou saber se eu estou seguindo o Deus certo? Como eu vou saber? Quer dizer, então, que Satanás, ele usou as igrejas, ou ele usa uma igreja, ele usa o jeito religioso de ser. Ele usa a religião. Para propagar a sua mensagem. É o que Apocalipse está dizendo. Ele usa a religião, ele usa o nome de Deus. Se ele usa o nome de Deus, ele usa uma religião, então agora não é só assim dizer assim, não você tá com a uma Bíblia, religião, a religião. A religião. Tá. Então não é só dizer assim, se eu tô com a Bíblia, se eu seguir a Bíblia, tá bom. Não, não é. Aí que tá. Então essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é perigosa. Porque seguir os caminhos da lógica humana para aquilo que parece de Deus, aquilo que parece justo, aquilo que parece amoroso, aquilo que tem cara de Deus, pode não ser Deus. Esse é o alerta que Jesus faz em Mateus 24, 24, e esse é o alerta que João deixa pra gente em Apocalipse capítulo 13. Diego, pode ser então que eu tô numa igreja e eu tô cantando hino, e eu tô lendo a Bíblia, e eu tô fazendo tudo certo, e pode ser que não seja de Deus o ambiente que eu tô, pode ser uma contrafação, um engano, pode ser? Eu acho que é um pouco mais profundo de aquele lugar em si, porque aí a gente pode pensar em denominação e tal, mas é mais no sentido de que pode ser que a religiosidade que eu estou vivendo pareça ser de Deus e não seja. Provérbios 14, verso 12 diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. Muito cuidado se você acha que o caminho que você está parece direito. Exatamente. E o que a Muito Bíblia cuidado. vem alertar para a gente no tempo do fim, perto da volta de Jesus, o engano vai pegar quase todo mundo. A terra inteira vai se maravilhar. Então a gente está dizendo aqui que a Bíblia está avisando para a gente, vocês vão ser enganados, se possível. Em Apocalipse, nas profecias, a gente pode encontrar a resposta para esse problema que a gente vai ter agora. Quer saber a resposta? Até o próximo Hiperlinkados. João não escreveu o Apocalipse para causar medo, mas para ser entendido. O Apocalipse usa a linguagem da literatura apocalíptica. Embora os símbolos usados sejam estranhos para nós hoje, para o povo da época era muito claro. Existe um código evidente no texto para ocultar seu significado daqueles que se opõem à profecia, como é o caso do governo romano. Apocalipse 13 conta em detalhes a estratégia de Satanás para enganar inclusive os eleitos de Deus. A besta do mar é ferida de morte, mas é curada. Por causa dessa cura, toda a terra fica maravilhada com a besta e adora o dragão. O dragão imita Deus o Pai, enviando a besta do mar como se fosse o próprio Cristo. A besta do mar imita Jesus, pois ela exerce 3 anos e meio de ministério, diz ser Deus mesmo sendo homem, ressuscita e até perdoa pecados. A besta da terra imita o Espírito Santo, apontando para a besta do mar e fazendo a terra adorar a outra besta. Faz também milagres e prodígios, como descer fogo diante dos homens, igual ao que ocorreu no Pentecostes. Essa é a trindade satânica. O dragão imita o Pai, a besta do mar imita Jesus e a besta da terra imita o Espírito Santo. Não fosse por Apocalipse, nós olharíamos para essa trindade maligna e pensaríamos que era a própria trindade divina, por causa do grande engano.
No último programa, a gente deixou vocês com uma pergunta na cabeça. Como que a gente sabe, no período final da história da Terra, onde está Deus? Porque Deus vai estar contrafeito, né, Júlio? Vai haver um engano e Satanás se apresenta como se fosse Deus. Exatamente. Ele imita tudo direitinho, bonitinho, e a gente começa a ter um problema para saber exatamente se estamos seguindo a Deus ou não. Só uma pequena recapitulação. Vale a Vimos pena. em Apocalipse 13 que há 3 personagens. 3 personagens. O dragão, besta do mar, besta da terra, que quando a gente olha para eles, a gente enxerga o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está chamando de dragão, besta do mar e besta da terra é João, quando ele está revelando o engano. Ele está desmascarando a estratégia do inimigo para nos enganar. Não é isso? Exatamente. É isso que nós vimos. Exatamente. Então a gente está no capítulo 13 de Apocalipse e é nele que a gente vai continuar É nesse nele programa. que a gente vai continuar. Diego, é o seguinte, a gente deixou a pergunta no ar dizendo o seguinte, como que eu sei então se é Deus que eu estou adorando, se é Deus que eu estou servindo, não é? É. Isso é muito importante saber, é muito importante. Para isso, a gente vai continuar em Apocalipse 13, porque se trata de uma série, não é? Certo. Se trata de uma série, e a gente vai continuar em Apocalipse 13, e agora a gente vai mostrar para vocês qual é o tema de Apocalipse 13, assim, qual é o assunto que João julga importante ali que a gente saiba. Só lembrando que João, quando escreveu isso, escreveu para ser entendido, como a gente falou no programa passado. Então, ele falou porque ele queria que você soubesse. Então, Diego, 4 versículos a gente vai mostrar aqui. 4 versículos. Você falou uma coisa importante que eu quero aproveitar aqui, ó. Se você não viu o programa anterior, por favor, vai lá ver o programa anterior, porque senão você vai ficar um pouco, vai pegar o bonde andando. É isso aí. Então vem com a gente, tá? Vamos lá, 4 versículos que a gente vai ler de Apocalipse 13. 4 versículos. Apocalipse 13. Primeiro verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ok. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos seguindo. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Por último, aqui o verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o detalhe interessante, Diego. O tempo todo João avisa que a besta, né, o inimigo, ele quer que você adore. Nesses 4 versículos aparece várias vezes aí a palavra adoração. Sim, todos eles relacionando o seu trabalho de atuação à adoração. E o verso 15 é até mais enfático, que aparece uma ameaça aí, de morte. Né? Haverá uma ameaça de morte para aquele que não adorar a besta. Então, já vimos que Satanás aparece como um engano de Deus, ele imita Deus, uma contrafação de Deus. Então, se ele está imitando, ele quer ser adorado e ele conseguiu isso. Vimos isso no programa passado. Para você, para mim, para você, Diego, para você que está aí, não ser enganado, a gente tem que ir pelo seguinte caminho, a gente tem que saber o que é adoração. É aquilo que Satanás quer que você faça em relação à besta. Se o tema do capítulo 13 é adoração, então para começar a conversar sobre isso, a gente tem que primeiro começar a entender o que é adoração. E vocês viram que não é tão simples assim. Se até para falar de profecia e de profeta, a gente tem que entender o que a Bíblia fala que é profecia, o que a Bíblia fala que é profeta, adoração é a mesma coisa. Tem que definir o termo. Não é o que a gente acha que é o que é adoração. Exatamente. Por quê? Quando você pensa em adoração, você pensa em o quê? Geralmente você pensa em música, né? Isso aí, parece que música vem em primeiro lugar. Inclusive em inglês, a parte do culto onde se canta é chamado de adoração, worship. Mas o cântico, o louvor, ele faz parte da adoração. Sim. Mas aqui a gente está querendo buscar a substância, a essência da adoração, não é? Então, Diego, quando pensa em adoração, você pensa geralmente em música, em tipo de música, como é que a música deve ser, ou você pensa em forma de culto, né? Talvez você é de uma igreja que o culto é mais silencioso, outra um culto mais animado. Sim. E aí a gente vai vendo, vai chamando isso de adoração. Então a gente tende a chamar de adoração a forma do culto. Certo. Então a gente diz que a gente vai na igreja para adorar. Mas será que a gente adora Deus só na igreja? Será que é só na igreja? Será que a adoração é só um rito? Será que é só um jeito de se comportar? É isso que precisa ser entendido. A palavra adoração, na Bíblia, como você acabou de dizer, ela é um termo, né? Vamos só deixar uma coisa bem clara aqui. Se adoração é um rito,
Então, tá fácil de imitar, porque um rito ele é completamente imitável. Né? Ah, é fácil de imitar. Vamos supor que a adoração seja sempre colocar a Bíblia fechada e pôr a mão em cima dela. Se isso fosse adoração, estou fazendo uma ilustração aqui para você entender. Então, dá para imitar isso aqui? É fácil. Com outro livro? Dá para imitar com outro livro, claro. Dá para imitar com um livro que tem outro conteúdo, mas que tem a capa igual da Bíblia? Sim, mas o certo é colocar a mão, né? Entendeu? Sim, Então, claro. assim, se for um comportamento, aí ele pode ser imitado. Pode ser imitado. E aí, como é que eu vou saber quem é que está se comportando de maneira legítima se aparentemente é a mesma coisa? É aí que tá. Então veja, a palavra adoração, você usa essa palavra no dia a dia. Só que não estamos falando aqui do termo do dia a dia. Não estamos falando aqui do jeito que você pensa na palavra adorar no dia a dia. No dia a dia você fala assim, ó, eu adoro sorvete, eu adoro praia, eu adoro férias, eu adoro trabalhar, eu adoro sair, eu adoro ficar em casa. Nesse sentido, adorar significa gostar muito de. Né? Eu gosto muito de ir na praia, então Sim. eu adoro ir na praia. Adoro na praia. Não tem nenhum problema falar isso, não tem nenhum problema, né? É só questão de linguagem, o português é assim. Não tem problema você falar que adora ir na praia. O problema é você achar que quando a Bíblia usa a palavra adoração, você achar que se trata da mesma situação. Então, quando a Bíblia diz para você adorar a Deus, a Bíblia não está dizendo para você gostar muito de. Não é para você gostar muito de Deus, né? Não é isso. Não é para você Gostar muito das coisas de Deus. gostar muito das coisas de Deus. Então a gente pensa que adorar a Deus é gostar de ir para a igreja. Então eu gosto de ser, eu sou um adorador. Eu gosto de ir para a igreja. Eu gosto. Não é nesse sentido. Não é, né? Se você entende a palavra no sentido comum, você acaba cometendo esse erro na sua cabeça. Adoração, o que é, Júnior, de verdade? Quando a Bíblia fala de adorar, do que ela está falando? Quando a Bíblia está dizendo adoração de verdade, ela está dizendo que Deus, ele precisa ocupar, não vai nem soar, não vai fazer o efeito que eu queria, o primeiro lugar na sua vida. Ou seja, é aquilo que você mais quer, aquilo que você mais busca. É aquilo que toma a sua vida inteira. Exatamente, o objeto final da sua busca. O que quer que seja o objeto final da sua busca, isso você está adorando. Tá, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha, todo mundo nasce com um buraco no coração, com um vazio, na busca de alguma coisa. Sim. Todo mundo. É por isso que toda nação tem sua religião e todo mundo, Júnior, em todos os ambientes, indígena, onde for, sempre adora alguma coisa. Porque o ser humano ele foi criado com essa necessidade natural de ser um adorador. A gente é adorador. Pode ser, eu não tenho Deus, eu não creio em Deus, mas você adora alguma coisa. Alguma coisa. Então esse buraco, esse vazio no nosso coração, quando ele não é preenchido por Deus, porque esse buraco ele é muito grande, tá? Para caber Deus dentro, ele é um buraco do tamanho do infinito. Sim. Então, nada que a gente encontra preenche esse vazio. E aí a nossa busca nunca acaba, a não ser quando a gente encontra Deus e aí tudo se resolve. Mas se você não tem Deus, você vai adorar alguma coisa. Tem gente que adora o time de futebol. Sim. Adora, sim, claro, adora, morre. Eu entendo. Morre, ensina o filho. Entendo. Entendeu? Você entende isso? Claro que eu entendo. Tem gente que adora até a pessoa que está casada, entendeu? Adora o trabalho, adora aquilo que você citou, essas coisas que você citou. Cara, cada um de nós vai procurar alguma coisa para preencher esse buraco. E Deus é a única coisa que realmente pode preencher. Olha como é que o conceito é diferente. Você falou que tem gente que adora o time de futebol. Mas aí o camarada falou assim, eu não faço culto pro time. Sim, ele que pensa que não faz. Ele que pensa que não faz. Eu não fico, Aquela multidão cantando junto o hino. Até fica, mas alguém fala assim, tem gente que adora o filho, você falou aí, né? Ou o trabalho. Eu não fico fazendo culto pro meu patrão, não fico... Sim, entendi. Porque toda vez que a gente fala em adoração, você pensa em forma de culto. É verdade. Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Aí você está dizendo assim, adoro o trabalho. Eu não tenho um templo pro trabalho. Pro meu trabalho. Sim. Porque a gente sempre entende a adoração como se tivesse que ter um templo para fazer um rito. Isso, exatamente. Nós estamos dizendo que a adoração, ela acontece sem o rito. Ela vem antes do rito. É isso. Não é isso? É isso que a gente está dizendo. Então, olha só um exemplo. Você adora aquilo que você mais quer, o objeto final da sua busca. Também quer dizer que pode ser que você esteja numa igreja e você não esteja adorando a Deus. Claro, exatamente. Porque só o fato de você estar numa igreja, participar cantando, do rito,
participando do rito não indica ou implica que você esteja praticando a adoração correta. Aí é que Satanás está entrando. Porque a gente não está entendendo a definição de adoração. Quer ver todo mundo sentir, né? Que sentiu o que a gente está falando aqui? Vai. Na sua igreja, em algum momento da adoração, né? No culto ali do louvor, você percebeu que você estava cantando sem prestar atenção, sem ligar para o que estava acontecendo, sem pensar em Deus, sem se entregar. Alguma vez já aconteceu isso mecanicamente com você? Comigo já aconteceu. Olha aí, hein? É isso. Você na sua casa já colocou um hino de um cantor da igreja que você gosta, e esse hino falando de Deus, mas esse hino ficou apenas como fundo musical e você foi fazendo outra coisa? Perceba que essas coisas, essas atividades religiosas, esses ritos, não são a adoração em si. Eu posso adorar a Deus de verdade e ter essas coisas, mas posso ter essas coisas e não estar adorando a Deus de verdade. Exatamente. Porque a gente fica sempre no jeito do rito. Então, olha só. Imagina que eu vou para a igreja, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou para a igreja e o que eu quero é ter dinheiro. Eu quero prosperidade. Ok. Tá bom? Não quer dizer que eu não possa pedir para Deus um bom emprego. Você pode pedir para Deus um bom emprego. Mas o que a gente está falando é de aquilo que você busca em primeiro lugar, o que você mais quer. Você fala assim, ó, eu vou para a igreja para isso, porque eu quero prosperidade na minha vida. É isso que eu quero, não quero mais nada. Se você vai estar na igreja cantando o hino, fazendo de tudo e buscando prosperidade, o que você está adorando? Aquilo que você busca. Sim. Se eu estou buscando prosperidade, a minha adoração está em cima da prosperidade. Cristo e Deus, ele passa apenas a ser um instrumento para alcançar outra coisa. Prosperidade. Um instrumento para alcançar a prosperidade. Se Deus é apenas um instrumento para você alcançar outra coisa, é essa outra coisa que está no lugar da adoração. Então, quando a Bíblia está dizendo que você tem que adorar a Deus, a Bíblia está dizendo que Deus não pode ser um instrumento para você alcançar outra coisa, embora ele te ajude a alcançar outra coisa. Sim. Mas ele não pode ser a sua busca final. Ele tem que estar aqui no centro. Por isso que ele fala assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E essa outra coisa, que pode ser a prosperidade agora, ele diz assim, ó, vos serão acrescentados. Isso. Mas você não busca isso, você busca ele. Em primeiro lugar, ele. Em primeiro lugar, Deus. E isso é adoração. Exato. Então, se você não tem Deus em primeiro lugar, se ele é um instrumento para alcançar outra coisa, você pode estar cantando, louvando, sei lá, ou lendo a Bíblia, você ainda não está adorando. Vou dar um exemplo de como isso é importante na religiosidade. A gente está na igreja, assim, e pode em algum momento fazer a pergunta, qual que é o ministério mais importante da igreja? O que é mais importante? Aí alguém vai falar, é o evangelismo. É levar as pessoas para Jesus, é salvar as pessoas. Alguém pode falar assim, não, é ajudar o pobre. Isso é o mais importante. Alguém pode achar, não, a pregação é o mais importante. Porque na pregação as pessoas aprendem. Entendeu? Você pode olhar para os vários ministérios e concluir que aquilo ali é importante. É igual uma reunião que uma vez teve nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, na época em que os trens eram um grande veículo de locomoção na época. E nessa reunião, os donos das empresas começaram a conversar o que eles fariam do futuro, né? E aí eles, no final de tudo, concluíram que eles iam continuar investindo em trens. Hoje, Júnior, as pessoas usam avião, elas usam carros, elas usam ônibus, mas muito pouco os trens. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Se eles tivessem dito assim, o nosso negócio é transporte, ao invés de dizer o nosso negócio são trens, que diferença teria feito, né? Ok, toda a diferença. Qual que é o negócio da igreja? Ou seja, não no sentido do negócio, né? Mas a igreja existe para quê? É para adorar a Deus. As outras coisas são a forma como essa adoração se revela. Como ela acontece. Eu salvo as pessoas porque eu estou adorando a Deus, que eu sou um verdadeiro adorador. Eu quero ajudar a matar a fome do pobre porque eu sou um verdadeiro adorador. Então, o que está no centro de tudo na religiosidade é a adoração. Porque se a adoração for apenas um rito, vai ter problema. Pode ter gente que está assistindo a gente aqui, Diego, que não consegue ir na igreja agora. Sim. Por algum motivo. Imagina uma mãe que teve filho há pouco tempo, sabe que quando você tem filho há pouco tempo, você fica... É difícil, né? Dorme pouco, etc. Aí essa mãe não consegue fazer o culto matinal lá de adoração, porque o tempo que ela tem, ela dorme, né? Certo. Se ela tiver um tempinho, ela vai dormir. Ela pode dizer assim, puxa, eu não estou mais firme com Deus. Mas cuidar de um bebê
pode ser um ato de adoração, Sim, claro. não é? Porque a adoração não tem que ver com as coisas que a gente faz, mas com o lugar de Deus na nossa vida. Se Ele está ocupando o principal, se Ele é tudo para a gente, se Ele toma a nossa vida. Se as minhas decisões são baseadas na ideia de que tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Isso é adoração. Isso é adoração. Satanás quer falsificar isso. Exatamente. Quando ele diz que a terra adorou a besta, ele está colocando outra coisa no lugar de Deus, para ser objeto de adoração. Então, Diego, olha que interessante. Nos 10 mandamentos, Deus ele se apresenta lá nos 10 mandamentos, Certo. não é? E nos 10 mandamentos, 4 mandamentos, os 4 primeiros, eles falam de adoração a Deus. Sim. Os 4 primeiros mandamentos. Você pode ver lá em Êxodo capítulo 20, o verso 1 e 2 é a apresentação de Deus. O verso 1 fala assim: então falou Deus todas estas palavras. Verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Percebe que Deus, antes de falar o que você tem que fazer, não é? Antes de falar de rito, Certo. ele se apresenta. Antes de falar o que você tem que fazer, ele fala assim, ó... Nem posso chamar os mandamentos de rito. Mas eu entendi o que você quis dizer. entendeu o que eu quis dizer? Antes dele dizer como é que funciona a igreja, como é que funciona a religião, ele se apresenta. Sim. E ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Sim. Então ele está avisando assim, ó, você tem um Deus. Você tem um Deus. Você não está sozinho. Você tem um Deus. E que Deus é esse? Aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que te salvou. Isso. Então, Deus ele se apresenta para você, ele fala assim, ó, eu sou Deus, eu já te salvei. Para dar condição de você fazer o quê? Adorá-lo. Sim, é verdade. Agora, porque ele é digno de Lógico, ser ele é digno adorado. ele se apresenta. Exato. Primeiro, ele se apresenta e fala assim, ó, eu sou o seu Deus, te amo, já morri por você e quero salvar você. Depois que você entende isso, só depois, Aí, você vai falar assim, puxa, quando você entender mesmo, não pode ser antes, não pode inverter a ordem. não pode, Vai desenvolvendo no seu coração amor por esse Deus. Você vai dizer assim, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na tua obra. Sim. Deus diz, não, tá, você é salvo de graça. Ele vai, mas eu quero ajudar. Então tá bom. Aí Deus diz assim, ó, primeiro mandamento, verso 3, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento tem a ver com adoração. Sim, adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Deus tá não falando assim, ó, adora outra coisa. Na minha frente, nada pode ocupar esse lugar, não pode ser Deus. Diego, e lá em Apocalipse 13, o que Satanás faz com esse mandamento? Faz assim, ó, no versículo 4, ele faz assim, ó, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Vejam, percebam que coloca aqui ela num lugar de unicidade, né? Quem é que pode contra ela? É a quem única. pode lutar contra ela? Né? Quem é como ela? Ocupando exatamente o lugar de Deus que diz, não há outro igual a mim. Salmo 113, 5 tem as mesmas palavras que são usadas aqui por João. Ele está citando praticamente. Quando fala quem é semelhante a Jeová. Olha aí, ó. E aqui a pergunta é, quem é semelhante à besta? Olha que engraçado, né? Será que é coincidência isso daí? Gente, é João deixando claro para você que há uma imitação. Deus está sendo imitado em todo o processo. Em todo o processo. Olha que coisa. Então, segundo mandamento. Segundo mandamento, Deus fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura. Então, olha aqui em Apocalipse 13, no verso 14, o que diz, ó? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Quer dizer o seguinte, Deus falou assim, ó, quando você for falar comigo, pode vir direto. Fala comigo, estou aberto para você. Não faz imagem. Né? Aí vem Satanás e manda fazer o quê? Uma imagem. Faz imagem. Isso. Ele está afrontando. Exatamente, está contrafazendo cada um dos mandamentos. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro mandamento. Como é que está aí em Apocalipse 13, aí, a contrafação? No verso 6 diz assim, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Quer dizer que quer difamar o nome. Quer difamar o nome. Lá fala, não toma o nome. E aqui ele difama o nome. Mas é de propósito, né? Sim. Tá cutucando. Exatamente. E lembrando que ele difama como? Com blasfêmias. A gente explicou no último episódio que blasfêmia é tomar o lugar de Deus. Então ele está difamando o nome de Deus como?
ocupando o lugar de Deus. Então hoje no mundo, quando as pessoas olham para o que Deus, procuram Deus, elas encontram a contrafação. E aí é por isso que um monte de gente não gosta de Deus, porque fala assim, esse Deus de vocês é desse jeito aí. Mas não estão olhando o Deus verdadeiro, estão olhando a forma contrafeita, a difamação de Deus. Quarto mandamento. Quarto mandamento? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não é? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado, o Senhor teu Deus não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Se apresenta de novo, né? E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento da lei de Deus. Pois é, e o quarto mandamento também está contrafeito aqui, Júnior. Tá em contrafeito. Apocalipse 13. Só que a gente também vai começar a entrar agora no Apocalipse 14. No próximo episódio, nós vamos falar então aonde que entra o 666 que está no capítulo 13 e aonde que entra a contrafação, o quarto mandamento da adoração a Deus. Quer dizer que no próximo programa é o 666? 666 no próximo programa. Não perca a marca da besta. Puxa, que pena que acabou o tempo, hein? Até lá. O tema recorrente de Apocalipse 13 é a adoração. A besta exige ser adorada, inclusive com ameaças de morte. No dia a dia, usamos a palavra adorar para descrever as coisas que gostamos muito, como bolo, praia, férias, etc. Quando a Bíblia fala sobre adorar, não é a isso que ela se refere. A adoração também não se resume a prestar culto a algo ou alguém, ou realizar uma cerimônia religiosa cantando hinos e adorando. Adorar, segundo a Bíblia, é ter algo como sua maior prioridade, como aquilo que você busca como questão final e última de sua vida, que é exclusiva e acima de todas as outras coisas. Adoração não é o que eu faço por Deus, mas qual o lugar e o papel que Ele ocupa na minha vida.